Joel 2, versículo 28. Palavra do Senhor nessa noite, que nós queremos como tema, se você puder, repita comigo, quando o Espírito Santo... Não, pode repetir de verdade agora. Quando o Espírito Santo assume o controle. Você pode dar uma glória a Deus comigo? Você deseja que o Espírito Santo assuma o controle da sua vida? Amém? Joel 2, versículo 28 e 29, somente os dois versículos. Vamos ler juntos? Obrigado, meu amor. Obrigado. Gente, palmas para a grávida. Palmas para a Isabela agora. Quem vai dar uma palma para a Isabela? Ah, viu, Vic? Eles gostam mais dela do que de você. Vou ser saudosista. Vamos ler todo mundo junto? Seu Jonas vai lembrar da época que a igreja lia todo mundo junto, né, seu Jonas? Vamos relembrar isso hoje? Todo mundo junto, 28. 1, 2, 3 e... Glória a Deus. Glória a Deus. Você crê nessa palavra? Você crê que isso se cumpre? Já que se cumpriu e se cumpre ainda nos dias de hoje? Irmão, vou fazer uma recomendação para você. Você vai entrar no canal da igreja, vai abrir 2 pregações atrás, pastor Ulisses Su. Você vai ter uma pregação excelente sobre Joel 2, completa. A de hoje é só um recorte. Tem a pregação do pastor Ulisses, que ela é uma pregação completa, Stefania. Você vai depois se acessa o canal da igreja. Está recortada. A mídia fez o trabalho de recortar já. Só que hoje eu só vou dar uma pincelada. Porque o pastor Péricles de manhã pregou o que eu ia pregar. Então eu estou dividido entre 2 grandes pilares, né? Abençoados em nome de Jesus. Eu falei grande, o senhor está rindo por quê, pastor? Meus irmãos, o texto de Joel, do profeta Joel, ele tem um contexto que se repete muito na história de Israel. O povo constantemente se declina, concede ao pecado, tem contato com outros deuses, com outros povos, né? Eu costumo dizer isso. E quando a gente estudou lá no hotel o livro de Levítico na escola dominical, quem lembra? Levítico na escola dominical, aqueles livros que não são tanto interessantes, mas a gente estudou, né? O livro todo na escola dominical. E a gente vai ler, nessa parte mais chatinha, vamos dizer, do Antigo Testamento, do Pentateuco, que o povo tinha relacionamento com outros povos. Israel tinha contato com outros povos, Ana. E aí um saía, tinha um contato com uma mulher, se casava com essa mulher que era de outro povo, adorava outros deuses, e foram trazendo outros deuses para a cultura de Israel. Tanto que a gente vai ver que vão ser poucos os reis que vão honrar mesmo a palavra do Senhor. Se você tiver curiosidade, depois você pesquisa em casa sobre a história do rei Manassés, um dos reis mais maldosos de Israel, do povo de Israel, do povo de Deus. Então Israel constantemente vivia pecando. Isso fazia com que o povo perecesse. Porque a partir do momento que o povo não busca a presença do Senhor, a partir do momento em que o povo começa a cultuar outros deuses, o Senhor fala, eu tenho que dar um jeito de consertar isso de alguma forma. E o Senhor usa, como usou Joel, como usou Isaías, como usa Ezequiel, Jeremias, entre outros profetas, para anunciar que o povo está em pecado e precisa se converter. Quantos lembram do simbolismo que é quando Isaías se encontra com a presença de Deus? Quando Isaías está na presença de Deus, é pegado numa tenaz uma
Atenaz pega o quê? Uma brasa. Uma brasa de onde? Do altar. E essa brasa é colocada, pastor, aonde? Nos lábios de Isaías. Tudo isso simboliza uma santificação, uma purificação, uma mudança de conduta do povo de Israel. E é engraçado, né, que essa história a gente já sabe que vai se repetir mais algumas vezes. Porque quando Jesus, o Messias, vem para salvar Israel, o que acontece com o povo? Talita, o que acontece com o povo? Com os fariseus, com aqueles escribas, o que eles fazem com Cristo? Recusam o Messias. Recusam o Messias. Então, meus irmãos, o contexto do texto de Joel é que a terra estava, repita comigo, seca. Repita comigo, seca. Repita comigo, destruída. Repita comigo, cansada. Sem fruto. Joel profetizou em um tempo de crise. Assim como Jesus foi levantado em um momento onde o Império Romano estava dominando Israel, onde havia não só uma crise social de fome, não só existia uma crise política de que não sabia quem comandava, se era Herodes, se era o imperador, quem era. Os religiosos se corrompendo, hoje nós vivemos exatamente a mesma coisa. Você concorda comigo? Meus irmãos, nós vivemos em uma geração totalmente ocupada com coisas que não levam a Deus. Totalmente acelerada. Se eu deixo de responder alguém por... Vamos botar em minutos. Se eu deixo de responder alguém 1 hora e meia, a pessoa já fica desesperada. Porque é imediatismo, porque nós estamos acelerados. E ao mesmo tempo que acelerados, e ao mesmo tempo que ocupados, nós vivemos em uma geração distraída. Uma geração onde constantemente as pessoas estão entregando a sua vida à morte. E aqui eu não falo só de suicídio, eu falo de um não cuidado com a sua vida psicológica, de um não cuidado com a sua vida física, conectada com tudo e ao mesmo tempo longe de Deus. Nós não vivemos uma geração até hoje tão conectada. Daqui você fala com o Japão. Daqui você fala, a gente consegue ver da nossa casa, sentado no nosso sofá, as maravilhas da Tailândia. Até onde eu me lembro, antigamente, você tinha que comprar aquele livrão, 1001 coisas. Lembra, Thalise? Que aí você botava 1001 viagens, 1001 paisagens. Hoje você consegue ter uma imersão. Você bota um óculos e você consegue ter imersão. Ao mesmo tempo, Michele, que estamos conectados com o mundo inteiro, conhecemos várias coisas, um avanço tecnológico, científico muito grande, essa geração está distante da presença de Deus. E eu não estou falando só de pecado, eu estou falando de esfriamento. Nós vemos pessoas sobrevivendo espiritualmente. Deus não nos chamou para sobreviver. Deus nos chamou para viver a vida que Ele tem para nós. Essa vida é uma vida chamada Zoe, vida de Deus. Ele tem vida para você, Ele tem vida para a sua família, Ele tem vida para aquele sobrinho seu, aquele tio seu, aquela pessoa que está longe, ou está jogada nas drogas, ou está depressiva. Deus tem uma saída para essa geração. Se você crê nisso, dê um glória a Deus bem alto. No meio daquela crise, Deus levanta Joel para dizer: derramarei o meu espírito. Talvez você diga para Deus hoje, escutando isso: não, Deus, eu não preciso disso. Eu preciso da CPI da Lava Toga. Não, Deus, eu preciso que caia um míssil em Brasília. Não, Deus, eu preciso que o Donald Trump infarte e o dólar abaixe e aumente. Deus tem uma resposta, e essa resposta é o Espírito dele sobre as nossas vidas. Se forem alcançadas as pessoas pelo Espírito de Deus, se os nossos corações alcançarem outras pessoas pelo Espírito de Deus, não teremos mais que reclamar, porque o poder de Deus transforma vidas.
Entenda algo, Deus responde esses tempos secos com o derramamento do Espírito. E Atos 2 é um cumprimento dessa promessa. Lucas, você pode abrir para mim em Atos 2? Eu sei que os irmãos leram de manhã, que a pregação foi sobre isso de manhã. Anos depois que Cristo é morto, crucificado, ao terceiro dia ressuscitou, aparece aos discípulos, como já foi contado de manhã. E o Senhor vai aos céus, os discípulos ficam, permanecem em Jerusalém. E ali naquele cenáculo, que seria uma varanda hoje, um terraço, seria compatível com um terraço, 120 pessoas se reúnem. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, vamos ler juntos? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos. Vamos lembrar o que Joel fala? E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. A palavra de Deus, ela é poderosa, porque o Espírito Santo não alcança somente os escolhidos. O Espírito Santo não alcança somente aqueles que têm um cabelo escuro ou um cabelo claro, ou que têm a pele mais clara ou mais escura. O Espírito Santo alcança e alcançou e alcançará todas as gerações. Por isso que eu amo aquela canção do Santo para Sempre, quando fala que eu canto, em outras palavras aqui, eu canto pelas gerações, as muitas gerações. Você canta hoje, Michele, pela sua mãe, pela sua família. Lucas canta por você, canta pelas gerações. E eu preciso passar isso à frente. Será que, até que ponto, a culpa da geração e das pessoas estarem desse jeito também é nossa? Deus responde tempos secos com o Espírito Santo. E Atos é o cumprimento dessa promessa. Versículo 2, Lucas. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Pode ir, lindão. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos, diga comigo todos, ficaram cheios do Espírito Santo, todos foram alcançados pelo Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, essa pregação ela foi motivada por um pensamento que é conflituoso. Ela foi motivada em uma briga dentro da minha mente. Será que nós sabemos a função do Espírito Santo? Sr. Jonas, essa semana eu mandei um vídeo que apareceu para mim na internet, pastor Rodrigo e pastor Tiago, onde se ali havia uma casa, como posso dizer, uma casa onde se praticava a doutrina, a religião do espiritismo. Dentro dessa casa, né, no vídeo onde eu pude ver, eles estavam cantando louvor, né? A pessoa ali estava fazendo o que se faz numa casa espírita, né? E estava tocando louvor, as pessoas como se fosse um ministério de louvor. E aí eu falei assim, no auge da minha curiosidade, eu vou entrar para ver o que mais. Meus irmãos, é uma igreja espírita. É uma igreja que professa a religião espírita. Aonde vamos parar? Aonde o poder do Espírito Santo foi parar? Aonde a interpretação do Espírito Santo foi parar? E aí parece que o algoritmo ele fala assim, nossa, amei isso. Vou dar um pouquinho mais para o Lucas para ver ele ver. E aí, ao passar da semana, quanto mais você rola, né, Thalita, mais aparece para você. Meus irmãos, coisas que são de escandalizar. Coisas que são tudo. Tem um pouquinho de teatro, tem um pouquinho de CAPES, né, doutor, que fala? Psicopatia, né, parece que estava filmando a ala psiquiátrica de um hospital. É um pouquinho de tudo, pastor Ulisses, menos o Espírito Santo.
E aí vem a pergunta à minha mente: qual ou quais são as funções do Espírito Santo? E o pastor Péricles, nessa manhã, pregou brilhantemente sobre a primordial, que é o amor. Sem o amor, nada somos. Se eu não coloco o outro na minha frente, se eu não amo meu irmão como a mim mesmo, nada sou. Então o amor é o principal deles. Se você não assistiu, assista a pregação de manhã. Mas a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês nessa noite, como igreja, é: quando o Espírito Santo assume o controle, ele nos capacita. Então, uma das funções que eu acho que são primordiais do Espírito Santo, Flávia, é a capacitação. E o pastor Péricles mostrou isso brilhantemente de manhã, quando ele diz: olha o que Pedro era e olha o que Pedro vai se tornar. Um cara que negou, um cara que, de certa forma, duvidou com a sua negação. Na Páscoa, eu fiz uma pregação na quinta-feira sobre como que Pedro quis interferir no plano de Deus, porque Pedro corta a orelha de um soldado, certo? Quem lembra disso? Malcolm. Ou seja, ele tenta interferir no plano de Deus. Como Pedro sai desse cara para se tornar um grande pregador e um grande apóstolo? Porque o Espírito Santo assumiu o controle da sua vida. E ele capacita a Pedro a viver o extraordinário de Deus. Joel, no versículo 28, diz: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Olha como é engraçado, olha como é interessante Joel mostrando que pessoas comuns sendo usada de forma extraordinária. Talvez você não tenha percebido, mas vamos lá, vamos ler de novo. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. O que Joel era? O que Joel era? Profeta. O papel de profetizar, Thalita, era de quem? Do profeta. Joel está dizendo: aquilo que eu recebi do Senhor, aquilo que eu fui comissionado pelo Senhor, quando o Espírito Santo toca a sua vida, todos nós podemos ser, então, potenciais profetas do Senhor. E o profeta anuncia aquilo que está da parte do Senhor, dentro da palavra. Então você, meu irmão, você, minha irmã, assumindo o caráter cristão e deixando com que o Espírito Santo age na sua vida, eu creio que você profetizará as nações. Eu não estou falando de revelação, porque é difícil. Mas muitas vezes, pastor Ulisses, revelar algo para a pessoa, trazer algo da parte de Deus para a pessoa, às vezes você não precisa nem usar a Bíblia. Às vezes você dizer um eu te amo, às vezes você dizer Jesus te ama, às vezes você dá um abraço para uma pessoa, às vezes você fala assim: você não está bem hoje, eu posso orar por você. Umas semanas atrás, eu fui conversar com uma pessoa, e essa pessoa falou exatamente como ela se sentia pesada, como parecia que ela carregava uma mochila cheio de pedras nas costas. Aí eu falei: isso me lembrou de uma coisa. Essa mochila que você tem nas costas. Eu falei para ela: Reginaldo, esse fardo que você tem, vocês estão lembrando de alguma coisa? Deus tem um fardo leve e Ele quer trocar esse fardo contigo. Isso é profetizar para a pessoa. Isso é dizer: o Senhor veio, entregou a sua vida, nos ofereceu graça e misericórdia, e hoje você tem livre acesso ao Pai. Igreja Casa e Vida, deixe com que o Espírito Santo assuma o controle, que Ele vai te capacitar. Thalita, Ele vai te capacitar. Jorge, Ele vai te capacitar. É Ele quem faz. O que Pedro era antes de se encontrar com Jesus, tanto que ele vai voltar, depois quando Jesus morre, ele vai voltar para essa vida de barco. O que Pedro era? Pescador. Em Atos 2, Deus usa pescadores que falam com ousadia. Deus usa homens inseguros a se tornarem testemunhas. Deus usa Moisés, que o mesmo disse: eu não posso, eu não tenho como, eu tenho uma língua pesada. Um homem que mudou a história com o poder, junto com o poder de Deus. Então hoje você pode se achar
desnecessário para a igreja, eu não tenho o que fazer na igreja, eu não tenho nenhuma característica que vá acrescentar na igreja. Você é servo do Senhor, você é serva do Senhor, você faz parte da família do Senhor. A sua vida é um canal aberto de Deus para essa terra. O Espírito Santo capacita pessoas comuns. Diga para essa pessoa que está do seu lado: o Espírito Santo capacita pessoas comuns. Meus irmãos, hoje nós vivemos presos à rotina de trabalho, a gente vive preso às distrações da vida, sobrevivendo semana a semana, mês a mês, sempre buscando. Ainda mais no consultório, que a pessoa que é autônoma, ela já começa devendo. Ela começa o dia 1, já começa devendo, já começa no negativo. E aí você recupera, aí vai a zero. Se for a zero, tá bom. E aí depois você começa a galgar, né? Meus irmãos, eu me revolto muito em achar que Deus nos chamou apenas para pagar contas. Deus não me chamou apenas para arrancar dente, ou para colocar dente, ou para limpar dente. Deus não me chamou somente para eu atender, falar próximo, e depois a pessoa vir, sentar, levantar e ir embora. Deus não nos chamou isso. Deus nos chamou a apregoar um ano aceitável do Senhor, libertar aqueles que estão cativos, dar uma nova vida àqueles que já estão mortos há muito tempo. Deus me chamou, Deus me comissionou, Ele colocou em mim o seu Espírito Santo. Olha que coisa grandiosa, olha que coisa rica. Eu preciso expor isso ao mundo. Deus não te chamou somente para esperar o final de semana. Eu falei isso lá no começo do ano. A gente sempre fica assim, né? Final do ano olha o Natal vindo aí. Até eu usei o exemplo da minha cunhada. Minha cunhada é excelente para arrumar tudo. Ela é feita, prepara a comida, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. A gente gera a expectativa. Em junho, está chegando a época, né, Barroso? Ela já está preparando para o Natal, né? Já está tudo, não sei o quê. E passa o Natal, peraí, não, tem um ano novo. Vamos fazer, não, é o quê? Churrasco, geralmente churrasco. Não, na igreja, ceia, não sei o quê, não sei o quê. Aí passou. Quando você vê, passou. Quando eu era mais novo, eu ainda ficava ansioso para o aniversário, 18 de fevereiro. Aí tu ficava, meu aniversário vai vir, vou ganhar uma bicicleta, vou ganhar não sei o quê. Não, passou. Deus não nos chamou para viver esperando a próxima bênção, esperando o próximo salário cair na nossa conta, esperando a próxima coisa dar certo, vivendo no automático. O Espírito Santo não veio apenas para ajudar a suportar a vida. Ele veio para transformar a nossa vida em testemunho. Talvez você não tenha entendido, o Espírito Santo não desceu e transformou aqueles homens, aquelas 120 pessoas, não chamou, não nos comissionou, não transformou o mundo, como o pastor Pérez falou, vindo da Ásia para a Europa, da Europa para a América, ia chegar até aqui no Recreio dos Bandeirantes. Isso não foi à toa. Ele não veio nos ajudar a ser como se fosse um paliativo para a pessoa que está em estado terminal. Olha, você vai chegar a sua hora, vai tomando a sua dose de bênção, você vai no domingo, toma a dose de bênção, no próximo domingo você volta. Deus não te chamou isso, Ele te chamou para ser um testemunho vivo no altar do Senhor. A obra de Deus nunca dependeu apenas da força humana, e sim do Espírito Santo. Os discípulos não mudaram o mundo somente por sua influência, por seu modo de falar, pela sua estrutura. A igreja não alcançou outras nações apenas pelo poder humano, mas pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que essa rua vai ser atingida pelo Espírito Santo de Deus. E eu creio que essa cidade vai ser atingida pelo Espírito Santo de Deus. Se você perder 20 minutos do seu dia pesquisando como anda as finanças do estado do Rio de Janeiro, aqueles que são funcionários públicos entendem isso, vocês vão entender o pé que nós estamos. Mas não importa as circunstâncias, nós adoramos aquele que está acima das circunstâncias. Deus veio para nos transformar e vivermos como testemunhas vivas. Meus irmãos, talvez vocês achem que a sua rotina matou os seus sonhos espirituais. Mas o Espírito Santo
ainda transforma pessoas comuns em instrumentos extraordinários. O Espírito Santo capacita. Se hoje você acha, Leila, que você não tem a capacidade de pregar para aquela pessoa que é muito difícil, ou de subir nesse altar para pregar, realmente eu e você não temos essa capacidade, eu não tenho essa capacidade. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. Às vezes você fica meses e meses pregando para uma pessoa, e aí do nada aquela pessoa fala assim, quero visitar a igreja, ou quero ir na sua cela, ou fala um pouco mais disso. Porque quem faz não são os braços humanos, mas sim a voz de Deus através do Espírito Santo. Então a primeira coisa é que o Espírito Santo nos capacita. A segunda coisa é que quando ele assume o controle, o Espírito Santo gera unidade. Repita comigo, unidade. Repita comigo, unidade. Ih, tá fraco ainda. Repita comigo, unidade. Obrigado, Jorge. Faltava você. Preste atenção comigo. Joel profetizou filhos, Joel profetizou para as filhas, Joel profetizou para os jovens, Joel profetizou para os velhos, para os servos, para as servas. O derramar seria para todos. Por isso que nós, como igreja, não podemos abdicar do Espírito Santo. Meus irmãos, por muitas vezes parece que a gente não sabe a dimensão do que Deus pode fazer através da nossa vida e da nossa, não só vida pessoal, mas a nossa vida comunitária. Não foi à toa que desse momento de Atos 2, o Senhor vai então inspirar esses nossos irmãos a criarem igrejas, a igreja de Jerusalém, a igreja de Roma, a igreja de Éfeso. Nós fomos criados para nos relacionar. Como numa cruz, um relacionamento vertical, mas um relacionamento horizontal. Nós, como igreja, Thales, precisamos estar juntos. E eu falei para vocês essa semana, e é o que está pulsando no meu coração, e eu falei na escola dominical também passada. Eu não aguento mais depender da amizade de pessoas que não entendem o que é Deus. Para pensar com quantas pessoas você tem relacionamento aqui dentro. Tira a sua família. Michele, tira a sua família, que é metade da igreja. Metade da igreja, pastor Ulisses. Quantas pessoas você pode chegar e falar assim, você é meu amigo, você é minha amiga? Porque nós estamos dependendo de amizades de pessoas que não entendem nada sobre Deus, que não entendem nada sobre vida no Espírito, que dão conselhos, que são conselhos de morte, quando nós temos testemunhos maravilhosos. Quando você passa por problema, quem você procura primeiro? Quando você precisa que alguém ore, quem você procura primeiro? Nós precisamos nos unir como igreja e ser uma comunidade de fé, porque o Espírito Santo só veio porque eles estavam reunidos no mesmo lugar. E eu já falei, os jovens estão cansados de ouvir isso. Tudo bem, você quer discutir que você não precisa ir na igreja? Comigo você pode discutir sempre, com Deus você não pode discutir não, porque o que Ele falou está falado. O que Ele falou está falado. Então você quer dizer que Paulo estava errado? Vamos só dar dois nomes. Paulo e Pedro estavam errados. Tiago estava errado, como líder da igreja de Jerusalém. Nós fomos chamados para estarmos juntos. Diga comigo, juntos. Unidos. Diga comigo, unidos. Porque existe uma história que diz justamente o contrário disso, em Gênesis 11, chamado a história da Torre de Babel. Onde Deus, então, divide os homens em diversas línguas. E cada um passa a falar uma língua. Por isso que hoje você tem que aprender, né? Inglês, espanhol, fisque, francês, né? Latim. Diferentes povos, falando em diferentes línguas. Por conta de orgulho, por conta de vaidade. Muitas coisas estão acontecendo em nossa vida, muitas coisas não andam na nossa vida porque não podemos contar com o irmão que está do lado, por conta do nosso orgulho, por conta da nossa vaidade, quando na verdade é a infinitude de coisas que eu posso aprender com o seu Jonas.
um homem de sucesso, um homem que cuida da sua família, um homem que cuida do seu trabalho. Olha a quantidade de coisas que eu posso aprender com a Letícia, que passou por coisas, que viu a morte, e mesmo assim, o Senhor, Ele agiu e te curou de uma forma que eu não passei por isso, eu preciso aprender com você. Por isso que nós contamos com cada um de vocês para subir nesse lugar e falar a palavra que Deus dera ao seu coração, porque cada um de nós somos parte de membros de um corpo que quando nos unimos, aí sim, refletimos a imagem de Deus. Deus não te chamou para ser Babel. Diga comigo, diga para essa pessoa que está do seu lado, é melhor. Deus não te chamou para ser Babel. Deus te chamou para estar juntos e unidos no mesmo lugar, e o Espírito Santo descer, e agora diferentes povos entendem a mesma linguagem. Quem veio de manhã vai entender isso. Pentecostes já existia, já era uma festa em Israel, antes de Pentecostes, Atos 2. Pentecostes já existia antes, certo? Era uma festa onde se levavam as colheitas, se levavam até Jerusalém. Então, haviam povos de vários lugares que se reuniam. Então, no cenáculo, estavam pessoas de várias nacionalidades. Aquilo que Deus dividiu em Babel, Ele reuniu no cenáculo em Pentecostes. Agostinho dizia que Pentecostes é a reversão de Babel. Não fomos chamados para refletir Babel, fomos chamados para refletir Pentecoste, um Espírito Santo que une gerações, um Espírito Santo que une histórias, um Espírito Santo que une culturas, pessoas diferentes de mais um só corpo. Uma igreja cheia do Espírito não vive de ego, não vive de competição, não vive de estrelismo, não vive de vaidade. O Espírito Santo não veio levantar nomes, o Espírito Santo veio levantar um corpo, e esse corpo se chama Igreja de Jesus Cristo. O Espírito Santo, então, ele veio para nos capacitar, o Espírito Santo veio para nos unir, e por último, quando o Espírito Santo assume o controle, existe propósito. E uma das coisas que eu fico encucado, será que isso que está acontecendo nesses vídeos que eu vejo, onde é denominado ali a ação do Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo, aquilo será que tem propósito? E quando a gente entende que o Espírito Santo, em sua função, é justamente levar a algo, aí tudo passa a fazer sentido. Versículo 5 de Atos 2. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O propósito do Espírito Santo é unificar a sua igreja. Quantos desejam ser um só como igreja? Vira para essa pessoa que está na frente de você, porque do lado geralmente senta alguém que você tem intimidade, né? Fala para a pessoa que está atrás ou na frente de você, eu quero estar junto com você. Eu quero ser um com você. Você, eu já sou um, não posso falar isso. Eu quero ser um com você, meu irmão. Eu vou ser a parte bonita da relação. Pode ir, Lucão. Isso. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são os galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna. Somos pardos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e os romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Talvez passe desapercebido, Lucas. Mas olha esse detalhe. Eles não falavam por falar, eles não falavam
somente para aparecer, ou para o seu próprio ego, alimentar o seu próprio ego. E o que ouviam-se eram falar das grandezas de Deus. O Espírito Santo ele tem um propósito claro, transformar uma igreja pequena de 80, 70 pessoas, a continuar, de repente, ser uma igreja de 80, 100, 200 pessoas, mas uma igreja cheia do poder de Deus. O que Deus tem para fazer, Ele tem para fazer. O que Deus tem preparado para fazer, para subir 2, 3 andares, Ele vai fazer. Vocês entendem? Se for para eu morrer amanhã, eu vou morrer. Se for para... Peraí, calma, não fica triste. Não fica triste, calma, deixa eu botar o meu pensamento aqui em ordem. Eu me perdi agora, um amor de mãe. Nem a Vitória fez isso. Meus irmãos, o que eu quero dizer é que, na jornada, a Vitória riu, não sei por que ela riu. Na jornada, o que vai acontecer não me importa. O que importa é a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Vocês entendem? Se o pastor Tiago vai tocar o louvor que eu gosto, ou se eu vou ter que cantar, se eu não vou ter que cantar, se o Jorginho vai estar na portaria, se não vai estar na portaria, isso aí é responsabilidade de cada um. No caminho, o que mais importa é que nós tenhamos a presença de Deus dentro do nosso coração. Porque por muitas vezes, nós fazemos algo com muito afinco, perdemos a nossa vida fazendo algo, quando na verdade Deus tinha separado algo ideal para nós. A gente está tão cansado e sobrecarregado, Natália, que a gente não senta e pergunta, Deus, qual é o seu objetivo para a nossa vida? Porque talvez o objetivo de Deus para a minha vida limite aquilo que eu quero para a minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós precisamos matar a nossa própria carne para que Cristo viva em nós. Eu não vivo mais a minha própria carne, mas Deus vive através de mim, ressuscitando o meu espírito, e nós juntos vivemos como família, representando o corpo dele aqui na terra. Você carrega um peso, você carrega uma responsabilidade que é grandiosíssima. Você é embaixador, você é embaixatriz do reino de Deus aqui na terra. Existe propósito, existe um objetivo, existe um alvo que é Cristo. Cada pessoa, na passagem de Atos 2, ouvia em sua própria língua, ouvia exatamente o que precisava escutar. O Espírito Santo, ele age de forma sobrenatural, porque isso é difícil de se explicar. Certa vez eu vi um neurolinguística, o Pedro tinha que estar aqui, porque o Pedro gosta de neurolinguística. O cara, especialista nessa área, pastor Rodrigo, tentando explicar Atos 2, não tem como explicar. Como você vai explicar? Você vai perder 1, 2, 3 horas tentando explicar. Porque é sobrenatural. Sobrenatural. Mas também é, e diga comigo, intencional. Intencional. É a que eu estou gostando de chamar intencionalidade da espontaneidade. Eu parei para pensar isso. Eu preciso ter a intenção de ser espontâneo. Eu preciso ter a intenção, Deus, eu busco a tua presença. Faço o que o Senhor quer, de forma espontânea. Entendeu? Nós buscamos a espontaneidade, Lene, sentados na nossa casa. Só que se eu não tiver a intenção, Natália, de vir e sentar e escutar a palavra, levantar as minhas mãos, cantar ao Senhor, Deus vai agir da forma dele, da maneira dele. Então eu preciso ser intencional. Vocês estão entendendo? Nós precisamos agir como igreja intencionalmente. Nossa, isso aqui caiu a placa. Ok, vamos botar uma escada e colocar no lugar. Nossa, eu acho que a igreja podia ser branca. Ok, vamos pegar cada um rolo de tinta e vamos pintar. É ter a intenção de ser usado pelo Espírito Santo. Porque eles ouviram o chamado. Fiquem em Jerusalém. Não é, pastor Rodrigo? Eles ouviram algo. Fiquem aqui. Fiquem aqui. Eles se reuniram no mesmo lugar. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Eles buscavam a presença do Senhor. E nós, como igreja Casa e Vida, precisamos buscar o Senhor. Antes que você durma, eu vou terminar.
O Espírito não produz movimentos vazios. E eu vou repetir isso quantas vezes eu precisar. O meu TCC, todo mundo sabe, do seminário, foi sobre o John Wesley. E uma das frases que mais me tocou, e eu terminei esse TCC dizendo que toda a Inglaterra, os historiadores, o pastor Ulisses já está cansado de ouvir isso, os historiadores estimam que toda a Inglaterra hoje, que é o que é, foi alcançada por aquilo que Deus fez através de John Wesley. Um homem falho, um homem que se mostrou fraco por muitas vezes, que se mostrou perdido por certas vezes, mas que deixou o Espírito Santo agir através dele. Abriu orfanatos, abriu colégios, abriu faculdades, abriu grupos de oração, e em todos eles busca-se o Espírito Santo, o calor que foi falado, o queimar que foi falado de manhã pelo pastor Péricles. John Wesley decidiu que a experiência que ele recebeu não precisava ficar só com ele, mas que espalhasse por todo o país. O problema é que a gente é egoísta demais para espalhar para outras famílias o que Deus faz na minha família. Minha família é bonita, é legal, cheirosa, abençoada. Só que se o meu pai e a minha mãe limitassem aquilo que Deus fez na família dele, talvez a sua família não tivesse sido alcançada. Já pensou nisso? Da mesma forma, pastor Ulisses, não limite o que Deus tem feito na sua vida. Amém? Estou terminando, vamos lá. Tudo em Atos 2 tinha um propósito. O tempo, o lugar, as pessoas, as línguas, a mensagem. E às vezes, meus irmãos, nós pensamos que foi coincidência, foi por emoção, foi por acaso, mas o Espírito Santo, ele nos direciona. O Espírito Santo nos move. O Espírito Santo nos conecta. O Espírito Santo, ele nos desperta. E, por último, o Espírito Santo nos envia. A grande questão é que a gente não se coloca à disposição de deixar o Espírito Santo nos direcionar. A gente quer fazer da nossa forma. Do Espírito Santo nos mover, a gente quer se mover antes mesmo dele dar a direção para nós. Por muitas vezes a gente está conectado em várias coisas, como eu já falei, mas não conectado ao Espírito Santo. A gente está dormindo tão profundo que não quer despertar. E por último, a gente já se sente ou novo demais ou velho demais para ser enviado. Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Eu não acredito nesse negócio de tempo, porque o Senhor Jesus fez seu ministério em quantos anos? 3 anos. Ele diz a nós que fomos chamados a fazer obras maiores. Os discípulos, a mesma coisa, todos já tinham começado a sua vida e alcançaram todo mundo. Eu creio que Deus tem para fazer através da sua vida. O Espírito Santo não produz apenas experiências, ele produz direção. Profetizo sobre a sua vida hoje que Deus tem uma direção específica para você. Deus tem um plano para você, Deus tem um projeto para você, Deus tem um propósito para a sua vida. Só que nada disso vai acontecer se você não se colocar aberto a receber isso. Como, pastor? Como eu vou ficar aberto? Todo domingo você tem uma oportunidade de abrir o seu coração para Ele. Nesse altar. Nesse altar. Conclusão, meus irmãos. Eu concluo dizendo que o Espírito Santo ele não foi dado a nós. Ele não desceu ali em Atos 2 e continua perpetuando até hoje à toa. No versículo 8, nós lemos que... No versículo 8 do capítulo 1, nós lemos e podemos reler agora, onde Jesus diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então eu concluo esse meu pensamento, que partiu daqueles vídeos lá atrás, que o Espírito Santo não foi derramado para entretenimento. O Espírito Santo não foi derramado para aparência, para eu parecer mais espiritual, para eu mostrar que eu sou espiritual. O Espírito Santo não foi derramado para momentos felizes. O Espírito Santo foi derramado naquele momento em que você chega e pergunta ao pastor, pastor, o que eu faço? Essa palavra é para você guardar dentro do seu coração para esses momentos. Para quando você não conseguir perdoar aquela pessoa. Para quando a sua fé não alcança com que o seu marido, a sua esposa,
seja alcançada, para alguém da sua família seja alcançada. O Espírito Santo foi derramado em nós para gerar algo dentro do nosso coração, que não vem de nós e vem de Deus. Posso dizer que Deus coloca em nós um fragmento da sua eterna bondade. E que esses momentos sejam os momentos que o Espírito Santo age na nossa vida, em nome de Jesus. Igreja Casa e Vida, nós recebemos poder para viver, para testemunhar, para servir e para carregar Cristo ao mundo. Você é o embaixador do reino de Deus. E o Ministério de Louvor, se puder, já pode vir, que eu estou realmente concluindo. Joel viu em profecia, mas Atos viu acontecer. E hoje, Deus continua procurando pessoas disponíveis para serem cheias do Espírito Santo. E você, acho que já entendeu que o meu chamado para você nessa noite não é para você vir aqui na frente, a gente tacar óleo na sua cabeça e você rodopiar e ir rodopiando até em casa. Mas para que o Espírito Santo te capacite a fazer coisas que você nunca imagina, a falar sobre a palavra dele com autoridade que você nunca imagina. Que o Espírito Santo te capacite a ter uma unidade como igreja que nós nunca imaginamos. Que o Espírito Santo gere um propósito, um sentido para a sua vida que você nunca imaginou. É para isso que nós vamos buscar o Espírito Santo nessa noite. É para isso que eu te chamo no altar nessa noite. Meus irmãos, o céu e a presença do Senhor não procuram pessoas perfeitas. Procuram pessoas famintas pela presença do Senhor. A mulher do poço não era perfeita. Não era perfeita. Pedro não era perfeito. João não era perfeito. Ninguém era perfeito. Só temos um perfeito. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus não procura com que você esteja pronto para poder executar a obra. Ele procura aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão famintos. Então, o segundo chamado para você, se você está faminto nessa noite, venha até o altar do Senhor, nós gostaríamos de orar por você. Existe uma geração cansada lá fora. Existe uma sociedade que está cansada lá fora, cansada de palavras vazias, cansada de enganações. E Deus quer levantar uma igreja cheia do Espírito Santo aqui dentro.